Vamos ouvi-lo também relativamente a este primeiro tema que estamos a abordar. Estamos a olhar para o Censo 2024, que arrancou no dia 19 de setembro. A UNITA, na voz do seu porta-voz Marcial da Chala, diz que o Censo 2024 parece estar a prosseguir objetivos inconfessos. A pergunta que lhe vou fazer vai mesmo em direção a essa afirmação. Porquê desta afirmação? Quais seriam estes objetivos inconfessos? Olha, eu gostava de ter o olhar mais abrangido, visionário não diria, o olhar correto do meu colega aqui neste momento, que não viu nenhuma situação de anormalia no processo do arranque do censo. A visão de Marcial da Chala é no sentido de alertar o nível de desorganização altíssimo que está a macular esse processo. E se o censo tinha que começar em agosto, não começou em agosto, está a começar hoje, isso significa organização, então o dicionário de língua portuguesa ou foi alterado, ou a palavra de organização passou a ter uma outra semântica, e isto se calhar prejudica os ouvidos ou a alma de Luís de Camões, que é o indivíduo que inventou a língua portuguesa. São muitas denúncias, várias denúncias, que demonstram desorganização de um processo que é de 10 em 10 anos, no caso da Angola, e se de 10 em 10 anos, qualquer governo, por mais incompetente que seja, tem tempo para preparar um processo que leva 30 dias de execução, mas leva 10 anos de preparação. Isto é um ponto. Outro ponto, para qualquer partido, para qualquer Estado político, é importante que existam instrumentos de governação. O censo é um instrumento de governação. No censo tens a opinião pública, estudos de opinião é um outro instrumento de governação. Estes dois são fundamentais, sobretudo para as políticas públicas, para orientar o político. E o censo em Angola é algo novo. Na era colonial houve um, mas Angola não era independente. Antes de 2010, o facto de não ter havido censo organizava-se dos maiores roubos do OGE, porque o OGE é feito na base de um número exato, ou aproximado, número aproximado de pessoas existentes no espaço territorial, e sobre estas foca-se as políticas públicas. Ou seja, qualquer pai em casa não vai fazer uma avaliação financeira ou uma projeção financeira sem saber o número de filhos que tem. É mais ou menos como o censo. Nenhuma política pública é feita sem que se tenha em linha de conta quantas pessoas vivem naquele estado. E antes do censo era uma reclamação que a sociedade civil apresentava, partidos políticos na oposição apresentavam, economistas apresentavam que não era possível se fazer o orçamento geral do Estado sem que se tenha este instrumento fundamental. E em 2010 partiu-se para esta ação, que tinha alguma organização, é bom que se diga isto, e custou 3 vezes mais do que esse, salvo o meu entendimento. Na altura eram 200 milhões de dólares, e culminou também com a inauguração daquele edifício onde hoje está o INE. Este está a pouco mais de 32 milhões de dólares, salvo o meu entendimento, faça 30 bilhões de kwanzas. Se fazemos as contas, pode estar 32 milhões de dólares, é 3 vezes menos o valor daquele. Não sei se é por causa do dinheiro, mas o facto de denúncias de falta de alimentação no período da formação, para um processo censitário que se projeta para 30 dias, eu acho que 15 dias antes do dia D, tudo tinha que estar afinado. Pode haver uma outra situação de anormal, mas não nos níveis estão nos sendo apresentados, que é alimentação no processo de formação, e a formação terminou a semana passada, 3 dias antes ou 2 dias antes do arranque do censo. Situações de denúncias de pessoas que estavam a colocar dados, sobretudo no AMBO, no sistema, de pessoas que não tinham nada a ver com o censo. Face de nepotismo, por exemplo. Face de provas que foram feitas com notas, que as pessoas que tiveram notas altas não foram selecionadas. Enfim, é um rol de situações. A outra questão que mais me preocupa, e eu anotei aqui, é a questão de termos especificidades. Uma delas é o período chuvoso. Nós somos um país com problemas sérios em termos de mobilidade urbana e não só. E as estradas são fundamentais. Lembro-me que na altura do censo passado tinha sido comprado um número considerável de viaturas, a tração a quatro rodas, Toyota Land Cruiser, vulgo 18 províncias, agora tem que chamar 21 províncias, né? Que ajudaram nesse processo. Os carros depois ficavam aí, eram visíveis esses carros ali. Não sei o que se fez desses carros, o que se fez, qual foi o destino que se deu a essas viaturas, se o INE abateu, se não abateu, mas o facto de os termos zonas inacessíveis, que se vai de helicóptero, por exemplo,
e o tempo que estamos a assistir é o tempo chuvoso, o facto de, por exemplo, o censo ter chocado, isso é uma outra situação, com a divisão política administrativa. Porque no OGE, não percebi? Outro conflito. No OGE 2024, consta o censo para 18 províncias. É curioso. Mas não consta para 21 províncias. Vamos fazer o censo de 22, de 21 províncias ou de 18 províncias? Alguém tem que dar explicações aos angolanos. Não, é muito simples, doutor. Eu não terminei. Permita mesmo lhe ajudar. Doutor Olívio, permita mesmo lhe ajudar. Faz favor, então. Eu, como deputado, tem responsabilidades acrescidas. Nós estamos a falar de uma lei que ainda não está em vigor. E como deputado sabe que as leis têm o período normal, que é o chamado vacatio legis. Sua Excelência sabe muito bem o que é isso. E provavelmente depois desse período vamos ter um novo território nacional. Lógico, o censo será feito nas 18 províncias. Eu penso, quantas províncias? Doutor, eu penso que enquanto deputado conheço muito bem as leis. Isso é a minha questão, você não conseguiu me ajudar. O doutor não quer receber ajuda. 18 províncias. O doutor não quer receber ajuda. Fala em 18 províncias. A lei foi promulgada há 1 ou 2 semanas. Tem vacatio legis no dia, a partir de janeiro. Claro. Não é? Qual é a dúvida aqui, doutor? Licença para 18 províncias. E qual é a dúvida? E a lei fala em 21 províncias que só começam no próximo ano. Essa é a questão. Mas qual é, doutor Olívio? O Olívio não quer perceber. Não quer perceber. Prezado deputado. Mas eu estava continuando. O doutor Olívio, permita-me só. O que o deputado está a querer fazer é ludibriar os ouvintes. Nós estamos a falar de uma lei, o seu deputado conhece muito bem, estamos a falar de uma lei que vai entrar em vigor em janeiro. Logo, as 18 províncias nós temos neste momento. E o censo será feito nas 18 províncias. Eu penso que não está aqui não arrepiar, fazer política, não fazer oposição em tudo. Doutora Legal, entendemos. Vamos continuar, não é? Muito obrigado. Por favor. Estás aqui uma matéria interessante. Termina a sua verdade, podemos passar a palavra ao doutor. Porque no dia que começou, abrangiu as crianças, e crianças de rua sobretudo, e fiquei com a sensação interessante. As crianças foram, o Novo Jornal fez uma paragem pelas artérias da cidade de Luanda, onde infelizmente pernoitam crianças de rua, e elas estão expectantes. Elas dizem que estamos à espera que esse censo venha resolver problemas de vida. É muito sério isso, e isso toca. O documento, a entrevista é interessante e traz esse dado. Em Malange também aconteceu, noutras artérias do país, ou noutras partes do país, também aconteceu, e os jovens perguntavam, não queremos censo, nós queremos arroz. Ou seja, as pessoas estão a ter alguma noção do que é realmente o censo. E o censo tem essa missão. Realmente, trazer o censo tem a possibilidade de dar um dado aproximado em termos de população enchendo o espaço territorial, e a partir desse dado aproximado se projeta as políticas públicas. E essas políticas públicas devem ter impacto sobre a vida do cidadão. Por exemplo, não se projeta saúde sem ter o número de pessoas em idade reprodutiva, em idade de fazer filhos, no caso. Nos projetos de educação, sem ter em linha de conta criança em idade escolar. Nos projeta, portanto, enfim, habitação, sem também ter estes dados. Por exemplo, nos projeta políticas públicas, sem saber o gênero. E em 2014, Angola, segundo o censo de 2014, tinha 24 milhões de habitantes. E 1% da população de Angola, 1%, são 240 mil pessoas, viviam no Bengo. O Bengo é o pior lugar para se viver em Angola. Tem os problemas 1000 que nós conhecemos, está a 1 hora de carro de Luanda, capital, e lá vive a população de Angola, não tem desenvolvimento nenhum. Para finalizar, eu quero terminar com a seguinte avaliação. A câmera? Perdão. Eu quero terminar com a seguinte avaliação. A população angolana cresce 1%, 3% ao ano. 1% são 240 mil. Como o cálculo é por excesso, não por defeito, 240 vezes 3 dá 720. Estamos a falar de qualquer coisa como 1 milhão de pessoas ano. É um número considerável.
E os dados que temos, por exemplo, o FUNUAP fez um estudo, o Banco Mundial fez um estudo, e já se fala, o Banco Mundial, na altura em que se adiou o censo, lançou alguns dados que somos 38 milhões de habitantes. E, portanto, é um dado interessante. Estes dados nos ajudam a fazer uma fiscalização se de facto os dados do censo vão estar muito próximos a estes ou acima. Para terminar, o processo começou a ser desorganizado, e muito desorganizado mesmo. Esse nível de desorganização pode complicar de que maneira os resultados finais. Nós podemos ficar até com alguma impressão negativa deste arranque, pelo facto de faltarem meios logísticos, materiais, pelo facto de pessoas habilitadas para o efeito, estar a fazer, inclusive, manifestações contra o nível de desorganização. Pena que muitas pessoas não estão a ver isso, mas está reportado em jornais, em portais, enfim, nas redes sociais, e são visíveis a olho de qualquer um.